Mateus capítulo 9, do verso 9 ao 26. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. E Mateus levantou-se e o seguiu. E estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto, citou Jesus: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro ou odres velhos. Se o fizer, a vasilha arrebentará, e o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. E nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Queridos, dentro desse texto que nós lemos, de fato nós percebemos algumas passagens que foram acontecendo, não exatamente seguidas uma das outras, como a gente pensa ler no texto, mas a ordem dos fatos foi essa, sim. E Mateus, o evangelista, o discípulo, quando registrou esse texto, ele pensou justamente em trazer algo que do Espírito Santo ele recebeu como sendo bem pertinente à nossa vida hoje, nos confrontando com as nossas dificuldades em compreender como Deus deseja fazer determinadas coisas em nós. Nós começamos vendo uma sequência de perguntas que aconteceram. A primeira delas foi sobre as pessoas com quem Jesus se relacionava. No verso 11, diz que os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e com pecadores? Pouco antes, Jesus tinha convidado Mateus, cujo nome em hebraico era Levi. Ele era cobrador de impostos, ele era um publicano, um funcionário público, um alto servidor público. Se fôssemos analisar e comparar com os dias de hoje, no nosso país ele seria um auditor fiscal da Receita Federal. Mas alguém que naquele tempo tinha mais poder, porque ele podia arbitrar qual o imposto a ser pago, qual o imposto devido. E na maioria das vezes um publicano arbitrava a mais. Na maioria das vezes um publicano tirava a parte que ele destinava ao governo romano e uma parte ele retinha para si. E normalmente um publicano era alguém do povo judeu. Então ele era tido como um traidor. Ele não era uma pessoa benquista na sociedade judaica. E Jesus olha para todos aqueles que ele chamou para serem seus discípulos e viu na pessoa de Levi, Mateus, que estava na coletoria de impostos, e o chamou.
e o chamou para uma grande obra. Isso demonstra que Jesus não faz discriminação de pessoas. E de uma certa forma isso incomodava os fariseus, incomodava até mesmo os discípulos de João Batista. E naquele momento os fariseus perguntaram: por que o mestre de vocês, perguntaram aos discípulos de Jesus, participa das refeições junto com os publicanos e junto com os pecadores? Se nós olharmos o tom desta pergunta, nós vamos ver que ela não tem por objetivo saciar a curiosidade dos fariseus. A pergunta foi feita num tom de crítica à pessoa do Senhor Jesus. A pergunta foi feita, mas já com a resposta dentro dela. Mas a gente não se assusta quando vê uma pergunta desse tipo vinda dos fariseus. Era um tipo de gente que não se via como um pecador. Era alguém que não se via na condição de ser carente da misericórdia do Senhor, de uma palavra que viesse de Deus. Eles se enquadravam muito bem na figura de um professor, de um mestre. E quando eles vêm falar com os discípulos de Jesus, eles estavam ali avaliando Jesus de fato. E estavam criticando o Senhor, porque tinha convidado Mateus para ser seu discípulo. Estava ali, provavelmente com os amigos de Mateus, se relacionando com pessoas que eram excluídas do meio eclesiástico daquele tempo. Nós aprendemos com Jesus que não podemos fazer acepção de pessoas, mas nós aprendemos com os fariseus que não podemos nos comportar daquela forma. A resposta de Jesus, ela aponta para algumas atitudes que Deus espera de nós. Olha no verso 12 e no verso 13. E diz que quando Jesus ouviu a pergunta que os fariseus fizeram aos seus discípulos, ele rapidamente respondeu: não são aqueles que têm saúde que precisam de um médico, mas sim aqueles que são doentes. Então, se os fariseus reconhecessem a sua posição de pessoas carentes, de doentes, de enfermas na sua vida espiritual, com certeza Jesus estaria com eles também. Mas em meio àqueles pecadores, em meio àqueles publicanos, havia de fato muitos que sentiam o desejo, que sentiam a necessidade de se aproximar de Deus e de conhecer o perdão do Senhor, o qual era a missão de Jesus aqui. Então Jesus de fato priorizava estar com quem sentia necessidade de ouvir a sua palavra, não importasse onde e não importasse a que classe social aquelas pessoas pertenciam. Quando ele estava entre os galileus, à margem do mar da Galileia, ele atendia os pobres, os pescadores, mas quando ele estava na cidade e encontrava com os publicanos, ele os atendia também. Então Jesus vem confrontar. Ele disse assim: vão aprender o que significa isso. E se os fariseus já eram conhecedores da palavra, o texto bíblico que Jesus citou, que está em Oséias capítulo 6, verso 6, era de fato conhecido. Mas Jesus disse: vão aprender o que significa. Jesus não disse: vão aprender esse texto, ou ouçam esse texto. Eles já conheciam o texto. E qual era o texto citado por Jesus? No tempo do profeta Oséias, Deus viu o povo de Israel nas piores mazelas espirituais, perdido em meio à idolatria, perdido em meio ao pecado da promiscuidade, entre tantos outros. Mas um povo que era religioso, mas um povo que não perdia o seu ritmo de participar dos cultos sacrificiais. Então Deus manda ao profeta dizer: eu quero a misericórdia de vocês, no coração de vocês, e não sacrifícios tão somente. Houve outros momentos em que Deus, por meio de profetas, veio confrontar o seu povo. Por exemplo, quando ele confrontou o rei Saul. Quando disse: olha, Deus tem mais prazer em que se lhe obedeça do que se ofereça sacrifícios a ele. Nesse momento, Jesus está confrontando os fariseus. Havia uma necessidade de mudança no coração daqueles homens, mesmo sendo religiosos como eles eram. A primeira delas, Jesus estava ensinando que eles deveriam olhar para as pessoas, mas um olhar espiritual, com uma visão de quem conseguia enxergar as necessidades da alma, as necessidades do espírito. À primeira vista,
de uma forma bem materialista, os fariseus, e principalmente os publicanos, não eram pessoas que precisavam de apoio nem de ajuda. Os publicanos eram ricos. Mas Jesus viu naquela camada da alta sociedade um vazio tremendo em seus corações. Se nós pudéssemos analisar esse texto dentro do nosso contexto hoje, irmãos, a enfermidade que mais tem levado a óbito pessoas nas camadas mais altas da sociedade se chama depressão. E a medicina já tem apontado a depressão como a doença da alma. E quando os evangelhos mostram que Jesus curava enfermos, paralíticos, libertava pessoas de espíritos malignos, restaurava a visão aos cegos, fazia mudos falarem, fazia surdos ouvirem. Aqui Jesus também está mostrando que existem curas que muitas vezes não são visíveis numa primeira instância, mas que elas são tão efetivas quanto as demais. Por exemplo, a cura da alma, a cura do espírito. A cura do espírito é a que traz salvação e vida eterna para nós. Se os irmãos se lembrarem de Zaqueu, aquele publicano que se converteu, que carregava em si um grande vazio em seu coração, que subiu numa árvore espinhosa para ver Jesus, sensibilizou o coração de Jesus. Jesus foi à sua casa, comeu com ele e com seus convidados, mais uma vez Jesus com publicanos e pecadores, mas foi ali, mediante a atenção que Jesus lhe deu, que aquele homem se converteu e deu um testemunho verdadeiro na comunidade onde ele morava, acerca da mudança que aconteceu em seu ser, no seu pensar e no seu agir. Então é esse olhar para as pessoas com uma visão espiritual, com amor, com misericórdia, é o que Jesus está ensinando, está falando para os fariseus: vocês precisam olhar assim, porque é isso que motiva a minha presença aqui entre os publicanos e os pecadores. Segundo, é que Jesus nos mostra a olharmos para as pessoas e enxergar as necessidades, não somente materiais, mas aquelas que muitas vezes se tornam um pecado oculto. Então, de uma forma mais profunda, deixamos a camada da alma, aquela dos sentimentos, aquela das emoções, e entramos na camada espiritual, é aquela que diz respeito à nossa comunhão com Deus, à nossa interação com Deus, a maneira como Deus se relaciona conosco e como nós nos relacionamos com Deus. Essa teoria é endossada por Jesus quando ele disse para a mulher samaritana que Deus é espírito e importa que os seus adoradores, ou seja, quem se relaciona com ele, o adorem em espírito e em verdade. Há muitas vezes em que nós estamos enfermos em nosso espírito. E uma enfermidade espiritual nem sempre é perceptível. Muitas vezes nós confundimos os pecados ocultos aos quais a Bíblia se refere com aqueles pecados que nós não confessamos e que estão acontecendo, mas que a sua família não sabe, ou que a sua igreja não conhece, ou que as pessoas que se relacionam com você ainda não sabem. Então são os pecados que estão em secreto. Mas na maioria das vezes, os pecados ocultos aos quais a Bíblia se refere, são aqueles pecados que estão dentro de nós, não diz respeito às pessoas ou ao que nós estamos cometendo, como por exemplo um adultério, como por exemplo um assassinato, um homicídio, uma desonestidade com alguém, mas diz respeito a um orgulho interior, a uma soberba, como diz respeito, por exemplo, à falta de fé, à descrença, à falta de confiança. Há uma ansiedade tremenda que muitas vezes nós convivemos com ela há anos e anos numa vida cristã e não permitimos Deus curar. E se Jesus estava com publicanos e pecadores, ele também estava interessado em curar aquilo que a medicina não conseguia curar, e que só ele podia fazer. Nós aprendemos com Jesus nesse texto a acolhermos as pessoas sem discriminá-las, mas não perdermos o nosso foco, nos mantermos firmes dentro daquele propósito estabelecido por Deus, que sejamos sempre o sal da terra e a luz do mundo. Mas se em algum momento
o Espírito Santo te levar a um ambiente de trevas, não se esqueça que você foi separado por Deus para ser luz ali. Quantas vezes nós nos permitimos ser influenciados pelo meio onde estamos e deixamos de ser os agentes influenciadores, aos quais Jesus nos chamou para ser, os quais nós deveríamos ser. Então era Jesus que estava sendo questionado pelos fariseus. Não era uma pessoa comum como nós. Então a gente vê a petulância daqueles homens e até que ponto a soberba religiosa tomava conta das suas palavras e das suas atitudes e dos seus pensamentos. Depois, Jesus se sujeita a uma segunda pergunta, que aparentemente seria sobre o jejum, mas que o objetivo era julgar a atitude de Jesus ao que se considerava ser uma conduta santa ou profana. Se os irmãos olharem o texto, no verso 14, diz que os discípulos de João Batista vieram para perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? E nessa passagem, Jesus responde e esclarece, sim, algumas coisas sobre o jejum. Mas o que estava em questão era, mais uma vez, o tom de acusação, a vontade de denegrir a imagem de Jesus, porque para os judeus, até aquele momento, irmãos, o jejum era uma ação religiosa de sacrifício e busca por uma santificação. A ideia deles era que, quando você se abstinha de alguma coisa, principalmente dos alimentos, você estava oferecendo um sacrifício a Deus para receber de Deus algo em troca. Uma pessoa verdadeiramente religiosa, ela tinha que ser alguém que praticasse o jejum. Os fariseus jejuavam mais de 2 vezes por semana. E eles olhavam para os discípulos de Jesus e não viam essa prática, essa atitude. Naquele momento, Jesus responde ensinando o verdadeiro significado do jejum. O jejum não podia ser encarado como um sacrifício. Isso, na verdade, confrontaria todas as bases do relacionamento entre Deus e o homem. Até mesmo porque Jesus estava por se sacrificar em prol da comunhão eterna do homem com Deus. E se nós olharmos a resposta que Jesus tinha dado antes aos fariseus, quando citou o texto de Oséias, capítulo 6, verso 6, dizendo que o que Deus queria era misericórdia e não sacrifício, agora são os discípulos de João que vêm dizendo: mas nós jejuamos, por que os seus discípulos não jejuam? Jesus, mais uma vez, mostra, olha, porque o que importa não é o sacrifício. Fazer jejum como vocês fazem, para se sacrificar, para obter alguma coisa em troca da parte de Deus, não é o que Deus quer. Se você quer agradar ao Senhor, muda o seu coração, torne-se uma pessoa misericordiosa, torne-se uma pessoa generosa, torne-se uma pessoa amorosa, torne-se uma pessoa sensível às necessidades do seu próximo. Isso sim vai tocar o coração do Pai. E poderá, de alguma forma, trazer as bênçãos de Deus até você. Muita gente hoje ainda pratica jejum como forma de sacrifício. Muita gente hoje ainda pratica o jejum como uma forma de barganhar com Deus. E em vez de usar o nome promessa, usa o nome propósito. Deus tem um propósito para nós, irmãos. E o nosso propósito diante de Deus, ou para com Deus, é agradá-lo em tudo aquilo que Ele desejar para nós. Tudo aquilo que Ele estabelecer para nós. É a vontade de Deus que precisa estar em primeiro lugar no nosso coração. Jesus primeiramente confrontou os fariseus, e agora ele estava confrontando os discípulos de João Batista. Jesus estava explicando que, na verdade, o jejum que ele praticava, e que os seus discípulos não praticavam, era o jejum da comunhão. E ele veio defender os seus discípulos. Por que os seus discípulos não jejuavam? Então ele cita, não é, como metáfora, algo que os discípulos de João Batista pudessem compreender muito bem. Ele cita uma festa de noivado. Ele diz, olha, enquanto o noivo está na festa, não faz sentido que os seus convidados jejuem. Se a festa é para oferecer um banquete,
ter o que comer, ter o que beber, e se é o noivo, ou seja, a principal pessoa da festa, por que que os convidados vão rejeitar? Então não fazia sentido. Mas Jesus também não disse que eles não deveriam jejuar. Jesus falou: haverá dias em que o noivo sairá, e então vocês terão que jejuar. Eles terão que jejuar. Então, aos discípulos de Jesus, enquanto Jesus estava com eles, de fato não havia necessidade do jejum. Por quê? Porque eles estavam em comunhão com Jesus. Eles estavam em comunhão com Jesus. Os discípulos de João ainda não. Os fariseus nem tão pouco. Mas quando Jesus morresse, ressuscitasse e voltasse para o céu, aí sim eles teriam a necessidade de jejuar. Então esse texto se aplica de uma forma direta a nós hoje. Então a igreja cristã do Senhor Jesus hoje precisa de fato jejuar. Mas jejuar não para fazer sacrifícios, não para cumprir propósitos, para que Deus venha fazer aquilo que nós estamos pedindo ou exigindo que Ele faça. Mas para que nós estejamos em plena comunhão com Ele, aumentando a nossa comunhão com Ele. É quando nós estamos abrindo mão de algo que é físico, que o nosso organismo necessita e pede, por algo que a nossa alma necessita, que o nosso espírito clama, e o nosso espírito clama por comunhão com Deus, pela presença do Espírito Santo. Quando você jejua, você está usando do seu organismo físico para saciar as necessidades do seu espírito. Quem já fez jejum sabe. Talvez você tenha passado 12 horas sem se alimentar, e quem tem o costume de se alimentar de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, sabe como que o organismo sofre, como que ele pede o alimento físico, mas é nesse momento que quem jejua, de forma a buscar comunhão com Deus, precisa se lembrar de que naquele momento em que o organismo pede o alimento material, você que está querendo alimentar o seu espírito. Você tem que se lembrar e orar e pedir a Deus: Senhor, me dá o alimento espiritual que eu tanto necessito também. Esse é o verdadeiro sentido, significado do jejum. A resposta de Jesus naquele momento, que foi em direção aos discípulos de João, foi esclarecedora. E foi no sentido de exortá-los a uma mudança. Não pensem que os cristãos mais santos são aqueles que estão jejuando, mas que não estão se preocupando em melhorar o seu caráter, em melhorar o seu coração, a sua sensibilidade e a sua atenção ao próximo. Os melhores cristãos são aqueles que praticam a misericórdia, são aqueles que são sensíveis ao próximo, são aqueles que demonstram o amor que de Deus receberam. Jesus então propõe um provérbio, usando como metáforas o remendo numa roupa e o vinho a ser armazenado num odre, numa vasilha de couro, um objeto usado para armazenar os vinhos. Então, naquele momento, capítulo 9, que nós estamos lendo de Mateus, verso 16 e 17, Jesus diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambas se conservam assim. Com esse provérbio proposto por Jesus, usando essas duas metáforas, a gente pode tirar algumas lições. A primeira delas, irmãos, é que o remendo de pano novo em roupa velha, ele na verdade aponta para 2 tipos de problemas. O primeiro deles é de ordem estrutural. Uma roupa velha, ela já encolheu quando foi lavada. E se no rasgo que ela tem, se colocar um pano novo e costurar, na primeira vez que for lavar aquela roupa, o que vai acontecer com o pano novo? Ele vai se encolher. Ele vai forçar a estrutura da roupa velha. Então o que vai acontecer? Jesus disse, ela vai se rasgar e a ruptura será maior ainda. A segunda observação que a gente faz é de ordem estética.
Quando você coloca um remendo de pano novo numa roupa velha, ele vai realçar o estado de velhice daquela roupa. E aí é um quadro de plena desarmonia. O que Jesus estava mostrando, a partir desta metáfora, é que o que ele tinha para derramar sobre a vida de quem nele cresce, de quem o recebesse, era algo novo. Algo novo como um remendo de pano novo, sim. Algo novo como um vinho novo. Mas uma pessoa, para receber o Espírito Santo, que causaria nela uma novidade de vida, ela precisava nascer de novo. Não dava para remendar. E é isso que nós precisamos aprender hoje. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama para uma nova vida. Se você não se entregou a Jesus ainda, não optou por caminhar com Ele de forma decidida, ou seja, se você ainda não é uma pessoa convertida, saiba que quando você se converte, se entregando a Jesus, por meio do arrependimento e da fé, o Espírito Santo lhe é dado, e quando o Espírito Santo nos é dado, nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova pessoa. Efésios 4:22, o apóstolo Paulo diz que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelos desejos do engano. O apóstolo Paulo está alertando, exortando os cristãos efésios para que se despojassem do velho homem. Eles queriam ter uma vida com Cristo, mas sem largar a vida do mundo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 5:17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas precisam passar, já passaram, eis que tudo se fez novo, e isso é obra do Espírito Santo que Ele nos concede, que habita em nós. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, verso 8, Paulo diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, que com os seus feitos se corrompe, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pelo menos em 3 textos para 3 igrejas diferentes, Paulo vem falar acerca da necessidade que temos de vivenciar essa nova experiência de vida dada pelo Espírito Santo. Quando Jesus fala para os discípulos acerca da necessidade de mudança interior, ou seja, a mudança que vale no nosso exterior, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós fazemos e praticamos, ela só é válida quando há uma mudança interior, quando ela é motivada por uma mudança que já aconteceu na nossa alma, no nosso espírito. E Jesus está mostrando, olha, essa mudança que acontece no seu interior, ela não depende tão somente de você. Ela é a obra do Espírito Santo que eu vou te dar. Não adianta você querer se remendar. E não adianta, com relação ao vinho novo, você querer receber um vinho novo, sendo essa vasilha de couro velha. E por que Jesus cita essa metáfora, irmãos? Os odres velhos eram usados para armazenar vinhos velhos. Mas quando o vinho era colocado dentro de um odre, o odre estava novo. O vinho, quando se fermentava, e isso é um processo natural, ele exerce uma força expansiva sobre o seu recipiente. E o couro novo, ele se dilata. Ele vai se estender aos seus limites estruturais. Mas chega um momento que o vinho também já se expandiu, já se fermentou, já se acomodou. Então, o vinho, quando está velho, estando na mesma vasilha em que ele foi armazenado, no mesmo recipiente, não haverá problema. Mas se você usar esse recipiente para colocar um vinho novo, ele vai se romper, pela força que há no vinho novo. Então existem algumas coisas que não se ajustam.
Na verdade é sobre isso e quanto a isso que Jesus está falando. Jesus está advertindo aquelas pessoas acerca das mentalidades rígidas, que na verdade custariam a elas a incomparável qualidade especial do Evangelho. Quem não flexibilizasse a sua mente, o seu coração, quem não estivesse de forma contrita diante da palavra de Deus pregada, não receberia o Espírito Santo, não viveria essa figura do novo homem que se renova para o pleno conhecimento de Deus em Cristo Jesus, citado pelo apóstolo Paulo. Agora, em que isso se aplica a mim e a você? Talvez mesmo sendo um cristão já há alguns anos, a Bíblia diz que Jesus tem sempre algo novo a nos conceder. Jesus falou que o Espírito Santo é como o vento que sopra. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. E quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo para nos submetermos a Ele. Porque é Ele quem deve nos dirigir e nos conduzir. E se nós estivermos como odres velhos, nós seremos rompidos. Não reteremos o vinho novo que representa o Espírito Santo. Nós precisamos nos flexibilizar, nos sensibilizar. E mais do que isso, irmãos, uma vez sensíveis à voz do Espírito Santo, nós precisamos mudar e nos moldar à forma que Deus quer nos dar. Aí sim, mediante uma mudança nas estruturas interiores da alma e do Espírito, outras mudanças como consequência vão acontecer na nossa vida. E que demonstrarão de fato a aprovação de Deus quanto ao nosso ser, quanto às nossas atitudes. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. É o apóstolo Paulo quem diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. E de uma certa forma ele explica isso, ele diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas de Deus, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito desse mundo, mas o Espírito Santo que provém de Deus, para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Primeiro Paulo explica que só conheceremos as coisas de Deus quando estivermos submissos ao Espírito Santo, que é Deus em nós. Mas ele cita, olha, nós podemos pelo nosso Espírito conhecer algumas coisas, principalmente aquelas que estão em nós, mas as coisas que estão em Deus são comunicadas a nós, ao nosso Espírito, por meio do Espírito Santo que vem de Deus. E quando nós recebemos o Espírito Santo, Paulo diz, é para que nós possamos conhecer aquilo que o Senhor tem a nos dar de forma gratuita. Então, irmãos, as bênçãos de Deus vêm todos os dias. O novo do Senhor vem todos os dias. Jesus usa como metáfora o vinho novo, o que renova, o que tem poder para mudar as estruturas e nos transformar. E Mateus finaliza essa mensagem citando o que aconteceu de uma forma muito prática na vida de quem procurou Jesus por uma necessidade pessoal, mas permitiu que o Senhor, pela flexibilidade dos seus corações, pudesse agir. Então, Mateus vem citar, a partir do verso 18, na sequência, o momento em que Jesus estava saindo e que ele foi alcançado por Jairo, pedindo socorro pela sua filha. Essa passagem de Jairo também está relatada no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Lucas, especialmente no capítulo 8, traz muitas riquezas e muitos detalhes. Mas aqui Mateus vai direto ao assunto, porque o tema abordado era a flexibilização do coração de quem procura Deus e permite que Ele o transforme. No verso 18 em diante,
Diz que falava ele ainda, ou seja, Jesus, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: a minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jairo já vem até Jesus com a solução. Ele via em Jesus o poder de curar a sua filha, aliás, de ressuscitar a sua filha. No Evangelho de Lucas, nós vamos ver que ele foi, quando ele saiu de casa, ela ainda estava viva. Mas antes de chegar à sua casa, veio um funcionário, um dos seus servos, e disse: olha, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Mateus, conhecedor da história, resumiu. E o que ele queria mostrar é que Jairo foi até Jesus com fé, mas foi levando pronta a solução. Vai até lá, impõe a tua mão sobre a cabeça dela e ela viverá. Então Jesus sai com Jairo. Jesus é sensível à necessidade de Jairo. Jesus não negligenciou, ele acolheu aquele homem nos momentos mais tristes na vida de um pai. Mas no caminho, uma mulher que havia 12 anos já vinha sofrendo de uma hemorragia, em meio à multidão que acompanhava Jesus, ela veio por trás dele e tocou na borda do seu manto. Mais uma vez, Mateus resume a história, e ele disse que Jesus voltou-se para ela, viu e disse: ânimo, minha filha, a sua fé a curou, e desde aquele instante a mulher ficou curada. E a partir dali Jesus chega à casa de Jairo, no verso 23 nós lemos isso, e ele já viu o velório pronto. O texto diz que ele viu os flautistas, ele viu aquela multidão que estava ali agitada, e ele não se conformou com aquilo, disse para que as pessoas saíssem, e foi até a menina, entrou, tomou a menina pela mão, não impôs as mãos sobre ela, tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e todos testificaram o milagre que aconteceu ali. A forma como Mateus finaliza essa mensagem, irmãos, ela toca o nosso coração, porque é uma construção que precisa ser compreendida por nós. Desde o momento em que os fariseus procuraram Jesus, e lhe fizeram uma pergunta avaliando, desde o momento em que os discípulos de João Batista o procuraram também, condenando-o por acolher as pessoas que eram tidas como pecadores. Mas aqui a gente vê Jesus acolhendo um chefe da sinagoga, um homem importante, mas que já veio com um paradigma pronto, mas que permitiu que o vinho novo pudesse ser depositado no seu coração. E a prova disso é que Jesus não fez como Jairo determinou que ele fizesse. Jesus simplesmente entrou naquela casa, tomou na mão da menina, e a levantou, e ela ressuscitou. A mulher, quando procurou por Jesus, venceu aquela multidão. Ela tinha por objetivo tocar nas vestes de Jesus e ser curada. Ela pensou certo, ela viu em Jesus poder, e de Jesus ela recebeu poder. Mas não foi porque ela tocou. Tanto que em Lucas capítulo 8, verso 48, Jesus diz para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Não foi porque ela tocou, mas foi porque ela teve fé. Foi porque ela permitiu que o seu coração recebesse o novo de Jesus. E o que eu quero nesse momento convidar você a fazer a partir desta mensagem é permitir que o seu coração seja flexibilizado a um ponto tal que o novo de Jesus possa ser derramado sobre sua vida, mesmo que não seja como você espera que venha a acontecer, mas que a partir do momento em que você se entrega totalmente e entrega a direção da sua vida ao Senhor Jesus, vai acontecer, não importa como. Mas você precisa tão somente crer como aquela mulher creu e como Jairo creu. Você precisa buscar como Jairo buscou e como aquela mulher buscou. Mas você não precisa e nem pode ir
com a resposta pronta. Porque o milagre quem faz é Jesus. E a maneira como Ele vai fazer, é Ele quem vai decidir. E o tempo em que Ele vai fazer, pertence a Ele. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a vontade do Senhor é que tem que prevalecer. A vontade de Deus é boa, é perfeita, e no final, ela sempre vai nos agradar. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, e quando a gente recebe esse projeto maravilhoso de vida, por Ele concebido a nós, não há nenhum outro caminho diferente desse, os quais o evangelista Mateus veio relatar. Jesus trabalha nos corações daqueles que o procuram, de forma contrita, com fé e com confiança. Que seja assim na minha vida e na sua vida. E que as bênçãos do Senhor sejam sempre derramadas sobre nós. Amém?